Paz e bem, meu irmão, tudo na paz, tudo bem? Esse é o nosso Pregando do Zero e hoje, o nosso texto de hoje é o Salmos de número 46, um salmo conhecidíssimo que nos traz lições maravilhosas e nos traz lições grandiosas. E nós vamos aqui no nosso vídeo de hoje aprender passo a passo como é que a gente pode montar uma mensagem, criar um sermão, tendo como base os Salmos 46. Muito bem, esse aqui é o nosso Salmo 46. Nós vamos ler ele bem devagar. E aí eu quero que você já preste atenção nas palavras que estão destacadas. Já estou facilitando a tua vida, viu? Essas são as palavras-chave que nós vamos destacar. Lembrando que a nossa intenção aqui não é apenas pregar ou levar uma mensagem para você, mas também te mostrar como é que a gente constrói passo a passo uma mensagem. Essa mensagem já preguei em algumas igrejas e eu estou aqui para mostrar para você como foi que eu construí essa mensagem, qual foi o olhar que eu tive nessa mensagem. Amém? Então, as palavras que estão destacadas em amarelo, elas são palavras atribuídas a Deus. São qualidades, são ações, são atributos de Deus. As palavras em vermelho são palavras que falam de sentimentos, de temores que o ser humano, o homem, pode passar. As palavras em azul estão mais ligadas a fenômenos da natureza, tá bom? E eu vou lendo com você e a gente vai explicando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, o Salmos 46, ele nos dá ideias para a gente construir dois tipos de sermões. O sermão temático, né? E o sermão expositivo, porque a gente pode trabalhar versículo por versículo. Então, ele nos traz essa possibilidade. Mas aqui a gente vai trabalhar um sermão temático, tá bom? A gente vai fazer um sermão temático, muito parecido também com o expositivo, porque a gente vai ver os olhares que a gente pode ter neste capítulo, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: sempre quando você for ler um capítulo, um trecho da palavra, procura citar, procura destacar as palavras-chave. Lembrando aqui para você que nós estamos utilizando a famosíssima ferramenta que a gente sempre fala, que são as palavras-chave. Essa é a nossa ferramenta, tá? Que a gente sempre destaca aqui. Tudo bem? Então, nós vamos passando aqui os slides, eu vou explicando para você a forma como eu construí essa mensagem e você também pode seguir o mesmo caminho. E eu quero te ajudar a você pregar a palavra de Deus, a você construir mensagens. E a gente vai discutir aqui passo a passo. Amém? Então vamos lá. O Salmos 46 nos traz inúmeras possibilidades de temas e esboços. E o que a gente destacou nesse salmo? Olha só qual foi o nosso olhar. Destacamos 3 fatos. Primeiro, o salmo nos revela situações que atravessamos. Vou voltar o slide para você. Lembra as situações em vermelho que temos aí? Ó? Angústia, temeremos,
embraveceram reinos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essas palavras em vermelho. É o nosso primeiro olhar, tá bom? O segundo olhar, o Salmo nos revela quem nós somos. E aí eu já quero destacar para você que sempre o texto nos traz palavras explícitas e palavras implícitas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E também o Salmo nos revela quem Deus é. Acredito que isso é o maior destaque do texto. Voltando no nosso slide, as palavras aí em amarelo, destacadas em amarelo, elas destacam quem Deus é. E a gente só dessas palavras em amarelo já dava para a gente fazer uma mensagem só utilizando elas. Vou comentar também mais na frente, tudo bem? Então, no primeiro desenvolvimento, vamos voltar aqui. Então, assim, a introdução. Isso aqui é a introdução para você que você pode utilizar. Na introdução, você vai falar que o Salmo 46, ele nos traz inúmeras possibilidades. É um salmo que nos traz muitas lições, muitos aprendizados. E que a gente vai destacar na nossa mensagem de hoje 3 aspectos. O Salmo nos revela as situações que atravessamos, revela quem nós somos e revela quem Deus é. Isso aí já seria a tua introdução. Aí você pode fazer um convite. E eu vou te dar aqui uma frase que você pode utilizar como uma frase de transição, uma frase de convite para as pessoas continuarem acompanhando a tua mensagem, até porque o mais importante para o pregador é a atenção do público. Então, você pode convidar, né, o seu público fazendo a seguinte pergunta. Vamos então descobrir esses aspectos? Vamos descobrir quem é o Deus dos Salmos 46? Vamos descobrir quem nós somos? Vamos descobrir o que o Salmo nos revela? Eu quero te ajudar e juntos vamos descobrir. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar no teu coração. E você vai convidar as pessoas agora para o próximo passo da mensagem, que é o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, nós temos uma primeira dica, tá? Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Você vai ler o Salmo. Isso é uma dica também de pesquisa. Quando você for ler algum Salmo ou algum texto, também é uma dica do que você vai identificar na tua leitura. Ou seja, lê o Salmo tentando identificar as situações adversas, perigos, temores, etc. Então a gente pode ver que no versículo 1, né, o versículo fala sobre angústia, no versículo 2 fala sobre temor e fala sobre catástrofes, né? No versículo 3 cita sobre águas e montes perturbados, o versículo 6 fala de levante de reinos inimigos e o versículo 9 fala sobre guerras. E aí o que a gente chama a atenção? Essas percepções, elas estão implícitas e também explícitas, ou seja, elas têm palavras que estão claras no texto, mas tem palavras que não estão claras no texto. É o nosso entendimento da leitura desta palavra. Por exemplo, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, aí já fala de um temor, né, que as pessoas passam comumente, que é a angústia, né, o medo. O versículo 2 fala sobre isso, esse temor. O versículo 2 diz, por isso não temeremos. Qual a palavra aqui? A palavra explícita é temeremos. Mas qual a palavra implícita? Temor. Quem tem temor, né, é alguém que tem medo, ele tem angústia, ele tem insegurança, ele tem incerteza, ele tem aflição. Então essa palavra temor é uma palavra gerada a partir da palavra temeremos. A gente olha também que o versículo 2 fala o seguinte, ainda que a terra trema, né, a gente pode ver tremor de terra, montes se afundem nas profundezas do mar. O que são isso? São catástrofes. Ainda que aconteçam catástrofes naturais, é o entendimento que está implícito na leitura desse versículo, entendeu? Então aí você vai lendo e você vai vendo as palavras explícitas, e essas palavras explícitas, elas sempre formam novas palavras. São palavras parteiras, são palavras grávidas, que elas vão dar luz a novas palavras. Cada palavra dessa, explícita, ela é uma palavra grávida, que ela dá luz a outras palavras. Por exemplo, no versículo 9, né? Ele acaba com as guerras. Então a gente pode entender que as guerras fazem parte do nosso cotidiano.
Aqui no caso, né, são guerras entre reinos, entre povos, mas trazendo hoje para o nosso entendimento guerras espirituais, guerras com o nosso eu, guerras com nós mesmos, né? Então, esse é o nosso entendimento explícito e implícito do texto, tá bom? Mas o comentário da dica, que você pode falar aí no teu ponto 1. Você pode dizer o seguinte, olha, o Salmo nos revela que a vida nos traz momentos e situações difíceis. Isso aí é a tua chamada para você argumentar. Lembrando que eu tenho que identificar o que o Salmo me diz, eu tenho que dividir os pontos, mas eu também tenho que atentar a como é que eu vou comentar esses pontos. Então, nós estamos te dando uma ideia aí. Uma dica no teu comentário. O Salmo nos revela que a vida nos traz momentos e situações difíceis. Eu estou trazendo para você essa ferramenta aí, ó, frase de impacto. E qual é a frase de impacto que eu trago? Presença de problemas não significa ausência de Deus. Olha só, quando a gente escuta essa frase, ela causa impacto na gente. Ela causa pra gente assim, um estado de reflexão profunda. Presença de problemas não significa ausência de Deus. Ou seja, não é porque eu estou atravessando problemas que significa que Deus está longe de mim, que Deus não está comigo, que Deus não me ama. E aí você pode trabalhar essa argumentação em cima dessa frase de impacto. E aproveita e já faça o exercício aí com você. Cria a tua própria frase de impacto. Cria uma frase onde quando você fala, as pessoas vão trazer uma reflexão, vão ser levadas, conduzidas a uma reflexão profunda. Você pode ver aí que eu usei duas palavras antônimas, né? Presença, ausência. Eu fiz esse jogo de palavras. Presença de problemas não significa ausência de Deus. Você percebeu aí essa ligação? Bem interessante, né? Então você pode criar também a sua frase de impacto. É muito importante para que a gente possa fincar o entendimento das pessoas sobre aquele aspecto da mensagem que a gente quer trazer. E aí você pode trazer também uma outra ferramenta. Qual? Personagens. Você pode citar personagens que também falam sobre essa questão de que nós passamos por problemas, passamos por dificuldades. Aí eu trouxe aí 3, né? Abacuque, conhecidíssimo Abacuque, que fala que ainda que a figueira não floresça, né? E a gente até canta uma música sobre isso, e fala assim, a gente pode até passar essas situações, mas todavia vou me alegrar no Senhor. Paulo, quando fala, posso todas as coisas aquele que me fortalece, eu posso passar por situações diversas, mas naquele que me fortalece, eu posso enfrentar todas elas. Tiago vai falar das provações, e aí você pode citar esses personagens, tá bom? Quando a gente tem assim um tempo muito curto, é interessante que você cite no máximo 2 personagens para que você possa ter um melhor argumento sobre esse ponto, tá? Um personagem tá de bom tamanho. Vou citar os 3, pastor. Você pode citar os 3, mas seja bem rápido ao citar os 3. E também você pode pesquisar versículos que esses personagens utilizaram que vem de encontro, né, com isso que a gente está defendendo no ponto 1, de que o Salmo nos revela que a vida nos traz momentos difíceis. Quando foi que Abacuque nos falou um versículo que tem algo a ver com essa verdade? Paulo, Tiago, quais são os versículos, os textos que eles trazem que vêm de encontro com esta verdade, tá? Isso é o comentário para você argumentar o teu ponto número 1, a tua primeira divisão da pregação. E a gente vai para o segundo desenvolvimento. Olha só que algo interessante. A gente leu os Salmos e nós tentamos identificar reações que podem afetar o homem. E aí eu vou voltar para falar para você o seguinte, que nem sempre estas palavras estarão explícitas no texto. Acabei de falar isso. Então são palavras grávidas. E aqui eu trago mais uma vez o versículo 1. A palavra angústia prova que o homem é um ser que se angustia. Então, o que a gente pode comentar? Nós podemos comentar que o Salmo nos revela sobre a fragilidade do homem, sobre a finitude, sobre a pequenez, essa questão do homem achar que é o super-homem, que nada o abala, que nada o afeta. O Salmo 46 não me fala assim, ele me fala que esse homem é frágil, ele é finito, ele é pequeno, ele passa por angústias, ele passa por momentos difíceis.
E aí a gente pode também, mais uma vez, utilizar a ferramenta dos versículos e de personagens que vão de encontro a este ponto que eu estou levantando. Então, lembra, eu estou no desenvolvimento, essa é a segunda parte do desenvolvimento. Na primeira parte eu falei que o Salmo 46 nos revela que a nossa vida passa por momentos difíceis, que nós enfrentamos caos, tempestades. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o Salmo 46 nos fala, nos revela sobre a fragilidade e a pequenez do homem. Esse é o segundo ponto. E agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa mensagem. E esse é o mais rico, essa é a parte mais rica da mensagem, porque nós lemos o texto e no texto nós identificamos características, qualidades e ações de Deus. Então no texto, Deus é. Quem Deus é? Versículo 1, 7 e 11, Deus é refúgio. Versículo 1 diz que ele é fortaleza. O 4 diz que ele é santo. O 5 que ele é inabalável. Eu estou colocando aí, ó, palavra implícita. Por exemplo, você vai lá para o versículo 5 e o versículo 5 diz: Deus está no meio dela e não será abalada. Ou seja, por Deus estar no meio da cidade, no seu lugar santo, a morada do Altíssimo, aquela cidade não será abalada. Ou seja, Deus é inabalável, né? Onde ele está não se abala. Então Deus é um Deus inabalável. Versículo 6 diz: as nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz. Então, quando a gente lê ele levanta a sua voz, isso é a palavra explícita, mas ela é uma palavra grávida. E ela gera qual o entendimento? Que Deus, a voz de Deus é uma voz forte, de autoridade, é uma palavra implícita, o entendimento implícito. Versículo 7, Deus está presente. O que diz? O Senhor dos Exércitos está conosco. Ora, se Deus está conosco, isso quer dizer que ele caminha com a gente, ele é um Deus presente. E aí o versículo 9 diz, ele cessa as guerras, o versículo 10, ele é exaltado. Então, e aí nós tiramos essa parte da mensagem para a gente trazer a identidade de Deus revelada nos versículos do Salmos 46. Olha só que olhar interessante. E eu quero dizer uma coisa para você, ó. Só em cima desse desenvolvimento 3, dessa parte 3, a gente poderia elaborar uma série de outras mensagens. Por exemplo, imagina a gente fazer uma mensagem com o título Deus dos Salmos 46. Olha aí, a gente poderia escolher 3 palavras dessas e a gente poderia falar só sobre as qualidades de Deus. Por exemplo, se você for para o versículo 1, o versículo 1, só ele já dá uma mensagem maravilhosa, extraordinária. Uma dica para você, estou dando um toque, uma dica para você poder construir tua própria mensagem. Então o versículo diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Já dá uma mensagem aqui, você pode construir uma mensagem, um sermão com o tema o Deus dos Salmos 46, ou seja, o poderoso Deus, quem é esse nosso Deus? Aí você pode utilizar esse versículo, Deus é refúgio, e aí você pode falar o que significa a palavra refúgio, quem se refugiou no Senhor, Deus é fortaleza, Deus é socorro, Deus é aquele que está presente nos momentos da nossa dor, das nossas lutas, nossas batalhas. Olha aí, essa identificação de quem Deus é, que o Salmo nos traz, ela nos traz assim, pano para manga, nos traz assim, tema para muitas outras mensagens, um estudo sobre Deus. Só isso aqui já dá uma mensagem maravilhosa. E aí, outra dica que você pode trabalhar nesse desenvolvimento. Só que aí você pode ver qual foi a ideia. Primeiro ponto, eu trouxe o olhar dos Salmos 46, que revela que nós vivemos momentos difíceis na nossa vida. Eu trouxe para você o olhar do Salmo acerca de quem o homem é um ser finito, e o olhar do Salmo para quem Deus é. Ou seja, em contraponto a essa questão que a gente vive o caos, que a gente vive problemas, que nós somos seres finitos, mas nós temos o auxílio de um Deus que é tudo isso aí que a gente está vendo. Fortaleza, é refúgio, é autoridade, é voz forte, inabalável, está presente, cessa as guerras, é exaltado. Então, o ponto 3 do nosso desenvolvimento, ele vem revelar quem é esse Deus, que vem ao nosso socorro, é o Deus onde nós podemos confiar, porque é o nosso refúgio e fortaleza. Você está entendendo a ideia
de como é que a gente pode construir. E aí, outras ferramentas para você. Você pode pegar o seguinte, cada palavra dessa, e sempre que a gente trabalhar a ferramenta significado, você lembrar de 3 situações. Qual o significado dessa palavra no dicionário? Qual o significado dessa palavra no contexto cultural, na época que foi escrita, para as pessoas, para o público que essa palavra foi destinada. E aqui eu coloquei aqui na época de Davi, na época do reinado de Davi, o que significava o refúgio, o que era um refúgio, uma fortaleza, e o que isso significa hoje para a igreja. Que é sempre importante a gente, quando pensar numa palavra, não pensar nela apenas para aquela época, senão vira uma história. A gente tem que trazer significado, essa aplicação para hoje. O que essa palavra representa hoje para a igreja. Você pode trabalhar também um personagem que experimentou alguma dessas ações divinas, um personagem que em algum momento ele se refugiou em Deus, um personagem que foi até Deus e foi socorrido na sua angústia. Então você pode citar algum personagem. Você pode citar um personagem para cada ponto, tá? Ou você pode citar um personagem que seja o personagem da mensagem toda. Tudo bem? Não tem problema. Isso aí vai depender muito do teu tempo. E atenção, as ferramentas que eu estou te passando aqui, elas são auxílios para a tua argumentação. Ou seja, para te ajudar a explicar melhor, a desenvolver a tua fala, desenvolver a tua explicação, desenvolver a tua oratória, como é que você vai falar aquilo dali para a igreja. Amém? Muito bem, então, e a gente vem para a conclusão, tá? Na conclusão, o que você vai fazer? Relembra as 3 revelações dos Salmos. Quais são as 3 revelações dos Salmos? O Salmo nos revela que nós vivemos momentos difíceis. O Salmo nos revela que nós somos seres finitos, seres limitados, que precisamos de ajuda. E o Salmo nos revela quem é esse Deus que nós servimos. E você sempre lembra disso. Na conclusão, você sempre vai relembrar todos os pontos que você desenvolveu. Segunda dica, faça uma pergunta reflexiva. Pode ser uma pergunta, pode ser uma frase de impacto, mas aqui eu estou colocando o exemplo de uma pergunta, uma ferramenta interessante. Você tem confiado nesse Deus? Diante das situações, você tem olhado para Deus? Deus tem sido teu refúgio, a tua fortaleza? Você pode fazer uma pergunta reflexiva. E sempre, para encerrar, sempre em toda mensagem, convida o público para uma ação. Diante das adversidades, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos daquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus que é santo, presente, forte, que cessa as nossas guerras e que é exaltado. Eu te convido a não tirar os olhos de Deus, a confiar nesse Deus. E aí você encerra a tua mensagem de uma forma maravilhosa, edificando muitas vidas. Claro que eu digo para você que é pregador, sempre ore, sempre pergunte para Deus o que é que Ele quer falar para a sua igreja, sempre pergunte para Deus qual a intenção, né, daquele momento, o que Ele quer que a sua igreja ouça naquela oportunidade. Estude, pesquise, utilize essas ferramentas. E esse Salmos 46 é um Salmos que nos dá aí ideias para muitas outras mensagens também. Tá bom, querido? Eu espero ter ajudado você. Lembra, faz um favor pra gente. Curte esse vídeo aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal. E aí você ativa o sininho para toda vez que toda semana vai ter um vídeo desse pregando do zero, tá? Toda semana vai ter um vídeo pregando do zero. E aí você se inscreve, ativa o sino, comenta, tá? Comenta se isso tem sido útil para você. Me segue lá no Instagram, tá bom? Tá aí, @itamaragape, porque a gente sempre, antes de postar aqui no YouTube, a gente posta esses slides lá na nossa página no Instagram. E nós também temos um grupo de WhatsApp, onde toda semana a gente envia dicas de como construir mensagens do absoluto zero. A minha missão é ajudar você a construir mensagens para que você seja usado por Deus. Lembrando que pregar não é dom, é uma habilidade que pode ser aprendida e que pode ser treinada. Deus quer te usar muito para a glória dele. Amém, meu querido? Que Deus muito te abençoe. Que Deus muito te abençoe. Que você possa utilizar esse vídeo para você crescer espiritualmente.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.